A primeira aula de Fundamentos de Ecologia, onde serão apresentados os conceitos iniciais. Ecologia vem de duas palavras, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Significando assim o estudo da nossa casa, o estudo do nosso ambiente, do nosso meio ambiente. E para fazer esse estudo, se observa os fatores bióticos, que são os seres vivos, a relação entre os seres vivos, e o abiótico, que são as coisas não vivas, como a água e o ar. É a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. E uma coisa interessante de se ver é que a origem da palavra ecologia é parecido com a origem da palavra economia, pois eco de economia é a mesma origem de ecologia, casa, e nomia, que significa gestão, a gestão da casa, gestão dos nossos recursos do nosso planeta. Mostrando que ecologia e economia são complementares. Bom, desde o início, a ecologia foi fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, pois era necessário saber onde se localizava um rio, por exemplo, ou que plantas podiam ser prejudiciais à saúde, que não poderia consumir. No entanto, com o passar do tempo, a gente foi meio que se distanciando do nosso meio ambiente, dando a impressão que a gente não necessita dele. O que é um grave engano, já que a gente precisa de recursos básicos como a água e a qualidade do ar para sobreviver. No entanto, ainda existem os povos originários que ainda têm um bom contato com o meio ambiente. Bom, a primeira vez que foi criado assim, esse conceito de ecologia foi em 1869. No entanto, a ecologia já era presente na ciência. O Anton van Leeuwenhoek, que foi comentado nas aulas de biologia celular, que ele era um microscopista muito importante, ele também contribuiu para os estudos em ecologia, estudando as cadeias alimentares e a população. Mas um boom que a ecologia deu entre a população, entre as pessoas, fora da ciência, foi em 1970, onde foi nesse tempo que se tirou pela primeira vez a foto do nosso planeta. Com isso, as pessoas começaram a se comover, querendo entender mais sobre a biodiversidade, a gestão dos nossos recursos alimentares, por exemplo. E foi nessa década de 70 que teve início o primeiro curso de ecologia do Brasil, na Unesp de Rio Claro. Alguns conceitos importantes referente à hierarquia da ecologia. Na ecologia se pode estudar populações. Populações que são um grupo de organismos da mesma espécie. Ou comunidade, que são grupos de organismos de espécies diferentes. Ou ecossistema. Ecossistemas você pode estudar o grupo de organismos e o seu ambiente, a relação que eles têm com o seu ambiente.
Já a paisagem, você estuda ecossistemas parecidos ao longo de uma área maior. Se fala paisagem porque paisagem sempre se refere a algo que está além dos nossos olhos, por ser muito amplo. Biomas. Biomas são áreas bem maiores, áreas continentais, regionais e até continentais, que essas áreas permeiam, estão presentes por vegetações similares. E o nível mais alto da ecologia, a ecosfera, que se refere ao toda a parte abiótica do nosso planeta, toda a parte não viva, como efeitos geofísicos, como terremoto, ou erupções, ou o mar, por exemplo, e fatores bióticos, como todos os seres vivos. Esses dois fatores, todos os fatores bióticos e abióticos, formam a ecosfera. E algo muito importante de a gente compreender é a teoria de sistemas, que se refere que nível, cada nível hierárquico tem a sua função, porém eles são conectados. Tipo, no nosso organismo, cada órgão tem a sua função, porém um pode afetar o outro no seu funcionamento. E assim acontece na ecologia. Cada organismo pode afetar a sua população, ou uma população pode afetar a comunidade. Entendendo que é importante a gente fazer estudos de populações. Só que não é apenas com estudos de populações que a gente entende uma comunidade, porque na comunidade vai gerar propriedades diferentes. Para entender melhor, vou dar um exemplo na química. Na, é, a água ela é composta de hidrogênio e oxigênio. Estudando o hidrogênio e oxigênio, não dá para prever a propriedade da água, mesmo que esses dois compostos formam a água, pois a água ela tem propriedades completamente diferentes. E assim acontece na ecologia. Não dá para entender uma população só estudando cada organismo dessa população. Você tem que entender a população como um todo. No entanto, mesmo assim você vai perceber que ainda assim tem conceitos fundamentais que permeiam toda a hierarquia. E esses conceitos fundamentais são chamados de funções transcendentais. Também é possível observar que alguns fatores, como o oxigênio, por exemplo, ele começa a se variar muito quando você começa a analisar hierarquias superiores. Por exemplo, se você estudar o oxigênio que determinada população recebe, não vai variar muito ao longo de um pequeno período de tempo. Que é diferente se você for analisar o oxigênio da biosfera, por exemplo, da, da troposfera, por exemplo. Bom, uma coisa importante também é que a ecologia está presente em diversas áreas.
como comentado anteriormente, na economia ou na agronomia com a agroecologia ou na ecotoxicologia, na toxicologia com a ecotoxicologia. Isso porque a ecologia é algo multidisciplinar, permeando diversas áreas, que tem a sua raiz nas ciências biológicas, humanas e físicas. Também é importante estabelecer o conceito de capital natural. Capital natural e capital econômico. Capital natural se referem aos recursos naturais que usamos, como a água e o ar. Já o capital econômico se refere à mão de obra humana, que é mensurado pelo PIB. E algo muito importante na ecologia é a utilização de modelos. Não só na ecologia, mas na ciência como um todo, pois os modelos são meios para simplificar uma determinada situação e entender conceitos fundamentais para depois aprofundar em coisas mais complexas. Eles são muito úteis, principalmente quando você quer analisar hierarquias muito grandes na ecologia, ao nível global, por exemplo. E são usadas algumas nomenclaturas quando você se utiliza de modelos. Tipo, quando aparecer P1 e P2, se referem a propriedades. E P3 é quando com essas propriedades surge uma propriedade nova. Quando se utiliza a letra E, é quando alguma energia externa ativa o sistema. F se refere ao fluxo de energia. E o I é as interações que ocorrem para gerar esta nova propriedade. Bom, na utilização de modelos existem vários diagramas, como o diagrama de compartimentos, que eu acho que tem esse nome porque é como se você utilizasse várias caixinhas para explicar. Bom, eu acho que eu poderia dar exemplo da fotossíntese para entender este diagrama, onde o E ele seria, por exemplo, o Sol, a energia luminosa do Sol que iria ativar a fotossíntese. E onde entrariam na planta o dióxido de carbono e a água, por exemplo. E o I, o dióxido de carbono e a água seriam a propriedade 1 e 2. O I seria as reações que iriam acontecer na planta com esses dois compostos. Que a propriedade 3, que seria o resultado de todas essas reações, que seria o CO2 expelido para a atmosfera. Agora o diagrama de retroalimentação, que como o nome diz, ele meio que se retroalimenta. E para exemplificar esse diagrama, pode-se usar de novo a fotossíntese, onde o A seria o Sol, que iria ativar o processo de fotossíntese. Aí o processo de fotossíntese está no B. E o C seria expelir o oxigênio para os seres vivos. Volta. Os seres vivos, meio que eles vão produzir CO2. E com esse CO2 vai produzir
vai ativar a fotossíntese de novo, que vai expelir O2 para esses organismos, que vai expelir CO2, que vai ativar a fotossíntese novamente. Exemplo de retroalimentação. E esse processo de retroalimentação possui, pode gerar outro diagrama para análise de entender, por exemplo, se está havendo mais CO2 ou O2 no sistema. E em diagramas mais complexos, vai utilizar diferentes simbologias no diagrama também. Bom, antes de eu deixar as questões para responder, eu só queria enfatizar de novo essa importância de se entender os modelos ecológicos, pois eles são muito utilizados principalmente para fazer estudos científicos. Então, entender esses conceitos assim fundamentais dos modelos vai ter uma aplicabilidade maior. A gente vai ter uma aplicabilidade maior como ecólogos mais para frente. Agora sim, eu vou deixar questões para serem respondidas. Meu Deus.